Olá, vamos falar sobre os tipos de pneumonia. A gente tem alguns tipos de pneumonia que são diferentes devido aos seus agentes patógenos, ou por exemplo, bactérias, vírus, fungos, e diferentes apresentações e como elas acontecem, né? Às vezes as típicas, as atípicas. Então vamos lá. A pneumonia típica é a bacteriana, que normalmente é causada pelos Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, que é a infecção bacteriana mais frequente. Então, as principais pneumonias que acontecem, né, na comunidade, na sociedade, enfim, são provenientes de infecções bacterianas, principalmente por pneumococos. Seus principais sintomas são a febre, a tosse, falta de ar, cianose, mal-estar. E normalmente ela é tratada com antibióticos de amplo aspecto. Por quê? Espectro, né? Porque são normalmente bactérias que podem ter algumas modificações e com isso se dá antibióticos que consigam sanar todas essas deficiências. E também trata-se com fisioterapia. Né? Todas os tipos de pneumonias a seguir que passarei, todas elas se beneficiam de forma extremamente eficiente da fisioterapia respiratória. Bom, a gente tem também a pneumonia atípica. Ela foge do normal por algumas razões, né? Ela é uma infecção pulmonar causada por micro-organismos menos comuns, como o Mycoplasma pneumoniae, a Legionella pneumófila e a Chlamydophila pneumoniae. São micro-organismos não muito comuns, né, de se encontrar no dia a dia, que geram também sinais e sintomas não tão comuns. Ela é contagiosa, principalmente pelo contato de gotículas de saliva do paciente. Então, se alguém tem uma pneumonia atípica, normalmente vai ser transmitida pelo contato de gotículas da saliva de quem tem. É comum em pessoas que compartilham espaços pequenos, como acontece em presos ou militares, sendo uma importante suspeita quando toda a família apresenta o mesmo sintoma. Então, se a gente tem uma pessoa doente que vai passando para as outras e toda a família fica com o mesmo tipo de doença, normalmente essa pneumonia é típica. Os principais sintomas, então, que diferem da normalidade, uma febre baixa, né, vai até 38 graus, então é uma febre não muito perceptível. Uma tosse seca, mas com dificuldade para respirar. Então, assim, normalmente não é produtiva de tanta secreção, ela é menos secretiva do que o comum, né? Dor no peito e na garganta. Então, a infecção é de epitélio de via aérea superior também. Dor no peito por estar comprometido também a questão intersticial. Dor nos músculos e nas articulações. Cansaço fácil, né, a fadiga, e pode ainda haver diarreia, inflamação do tímpano e conjuntivite. Os sintomas da pneumonia típica podem demorar de 3 a 10 dias a aparecer após estar com contato com alguém com a doença. Então, normalmente ela é mais difícil de se entender e perceber, mas ela também produz secreção. Pneumonia viral é uma infecção que se instala nos pulmões causados por um vírus. Então, o fator patógeno é um vírus. Muitos vírus podem afetar os pulmões, provocando pneumonia. O mais frequente é em lactentes e crianças o vírus sincial respiratório, o adenovírus, o vírus para a influenza e o vírus da gripe. Só colocando que o vírus do sarampo também pode causar pneumonia, especialmente em crianças desnutridas. Então, a pneumonia viral é particularmente mais presente em crianças, né? Em bebês, em lactentes, enfim. Menos presente em outros em outras idades. É isso. A pneumonia fúngica é mais agressiva e mais rara. Normalmente, ela se dá em pessoas com sistema imunológico debilitado. Então, pessoas que já estão com algum problema de saúde importante ou são imunodeprimidos. Então, a gente tem que entender que a fúngica, ela é uma pneumonia um pouquinho mais delicada, né, de se tratar também. Sintomas menores e não se dão conta de que estão infectados. Então, a sua resposta inicial à infecção não é tão presente.
E a gente tem um tratamento com antifúngicos, além da fisioterapia, é claro. Seus principais patógenos são o Histoplasma capsulatum, que causa a histoplasmose, o Coccicoide mitus, que causa coccidiomicose, desculpe a pronúncia, e Blastomyces dermatitidis, que causa blastomicose. Então, são pneumonias causadas por um fungo e que é extremamente difícil de se tratar. A pneumonia nosocomial é relacionada à internação hospitalar, principalmente de pacientes em UTIs em ventilação mecânica. Os seus principais fatores etiológicos incluem bactérias colonizadoras e oportunistas da cavidade oral. Então, normalmente, a infecção vem proveniente de bactérias encontradas na cavidade oral, que por uma falta de higienização ali, acabam indo para o pulmão e gerando uma pneumonia, normalmente relacionada à ventilação mecânica. Então, o paciente está entubado, traqueostomizado, não tem mais aquele processo de deglutição, tosse, igual a uma pessoa que não tem uma via aérea artificial. Então, essas bactérias da cavidade oral vão descendo até o pulmão, né, de alguma forma, e acabam gerando uma pneumonia. Manobras de higiene oral, como o uso de antissépticos orais, como clorexidina, têm se mostrado úteis na diminuição de sua incidência. Então, uma das principais tratamentos para pneumonia nosocomial, na verdade, não é tratamento, é prevenção, né? Você fazer a higiene oral do paciente. E a pneumonia por aspiração são partículas minúsculas provenientes da boca que migram frequentemente para as vias aéreas, mas não necessariamente as bactérias encontradas na cavidade oral. Por exemplo, pode ser aspiração de vômito, de comida, né? Então, qualquer coisa que esteja na boca. Normalmente, essas partículas são eliminadas pelos mecanismos normais de defesa antes que possam chegar aos pulmões ou causar inflamação ou infecção. Então, quando elas não são eliminadas, geram a pneumonia por aspiração. Então, os principais complicadores da pneumonia de aspiração é a não proteção da via aérea, principalmente pela tosse ineficaz, e um controle glótico não eficaz também. Então, não controle glótico adequado. Então, as pessoas que têm essa pneumonia por aspiração são pessoas normalmente com alterações neurológicas importantes, comatosas, que não protegem a via aérea e acaba broncoaspirando, né, algo que foi parar na cavidade oral, por exemplo, dieta, vômito, entre outros. Todas as pneumonias aqui, menos a atípica que foram colocadas, são pneumonias que produzem mais ou menos os mesmos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse com secreção produtiva, tosse produtiva, né, com secreção purulenta, menos a atípica, que ela é um pouquinho diferente. Ok? Encerramos por aqui.